Agora, do Vietnã, assim, das coisas... Ponto alto do Vietnã foi o Museu da Guerra. Do Vietnã. Muito massa, velho. Foi o museu deve ser pesado. foi o museu mais incrível que eu já fui. Porque assim, você fala Museu da Guerra, aí você vai chegar lá e aí eu achei que ia ser assim, que eu ia chegar, eu ia ver... No Vietnã, que você disse? No Vietnã. Eu achei que eu ia chegar lá, daí eu ia ver, tipo assim, os tanques de guerra, as armas que foram usadas, a prisão e tal. Aí tem isso tudo, beleza. Só que você entra... no museu? No museu da Guerra. Eu quero só fazer um adendo antes. As pessoas acham que o Vietnã é a Guerra do Vietnã. E você chega no Vietnã, você não consegue acreditar que existia um conflito ali. Porque não tem... Não é que não tem resquício. Existe resquício, tipo assim, a população jovem tem muito jovem lá. Tem pouco idoso. Sim. Mas eu digo assim... factual, assim, você andar você na rua vê alguma coisa, não tem. Mas aí tem o Museu da Guerra em Ho Chi Minh, né, em Saigon. E aí no Museu da Guerra achei que ia ser assim. Só que daí você entra e eles fizeram um museu basicamente para mostrar para todo mundo o quão injusta foi a Guerra do Vietnã. Então, as salas são todas, tipo assim, com um compilado de notícias sobre, tipo assim, o tanto que os Estados Unidos não devia ter, né, tipo assim, ter se metido ali dentro, com a crueldade que aconteceu. Então, gente, tem foto, tipo assim, explícita de tudo. Aí tem relatos contando, tipo assim, do dia que o pessoal, os soldados dos Estados Unidos foram lá e mataram, tipo assim, 1 milhão de pessoas a troco de nada. E aí tem fotos de todo mundo. É muito explícito. E uma coisa assim, porque se chega um vietnamita e fala isso, às vezes o ocidental indo lá, ele não vai acreditar. Ou ele vai dar pouco valor. Mas ele era inteiro dado por jornalistas de guerra... europeus e americanos. Então, assim, o cara que tirou aquela foto da criança correndo, assim... Inclusive, a foto tá lá. Eu sei que era a mulher. Então, ele conta... Ele tem a entrevista dele lá, explicando como é que foi aquele dia, o que ele viu, as pessoas correndo, o soldado se assustando, matando a criança, dando tiro, ficando irritado, escondendo do outro, entendeu? Então, ele só mostra essa parte de injustiça. E aí assim. tem a parte também do pós-guerra, porque ficaram muitas bombas escondidas com produto químico e tal, e aí mostra, tipo assim, o tanto que a população do Vietnã foi afetada no pós-guerra. Acho que até 2002 teve gente... Nossa! Eu não lembro, eu fiquei assim, é um museu muito chocante, porque normalmente como a gente tá aqui do lado dos Estados Unidos, a gente aprende as coisas na escola, mas a gente sabe que foi horrível, mas a gente não vê, tipo assim, como realmente foi, assim. E aí, você chega lá, é um museu literalmente explícito sobre o quanto a Guerra do Vietnã foi injusta e aquilo não deveria ter acontecido. E aí tem vários, tipo assim, notícia de jornal condenando os Estados Unidos, tipo assim, por ter atentado contra o Vietnã. Eu achei um museu muito legal. Muito pesado, mas muito interessante, assim. Ai, mano, eu concordo. Porque qual que foi o início disso? Porque foi bem nessa época que surgiu o movimento hippie também. Foi. O início... Tinha um presidente... Pelo que eu entendo pouco, não tenho nada de história. Só um pouquinho que eu acho que consegui pegar do negócio. O Vietnã era colonizado por franceses e tinha um pessoal lá que era pró-francês, pró-cristão. Mas 90% da população de lá é a população... Não é nem que é budista, eles são religiões tradicionais do Vietnã. Que chama na Wikipédia, tem exatamente esse nome, religião tradicional do Vietnã. Aí que são várias vertentes assim, de budismo, assim. E eles depois que o Vietnã ganhou a sua independência, a população que era pró-francesa, pró-catolicismo, ficou no poder, mesmo que seja democracia, como poder. Isso foi depois da Segunda Guerra Mundial. Isso depois da Segunda Guerra Mundial. E acabou que eles perseguiram budistas, perseguiram os monges. Pegavam eles, por exemplo, o cara, para ele tinha que se converter ao catolicismo para poder ganhar o cargo de prefeito de tal lugar, entendeu? Um cargo de general de não sei o quê, de procurador da República. Então eles começaram a ter uma guerra interna entre o presidente Diem, que chama, e a população quase que toda que era budista. O Ho Chi Minh, que estava lá no norte, ele discordava disso, etc. E ele acabou se aproximando dos comunistas para ir contra esse pessoal que estava sendo como é que é? Contra o budismo. Aí acabou que rolou a maior coisa de todos, que foi aquele monge que botou fogo nele mesmo, em praça pública em Saigon, que é sabe o álbum do Rage Against the Machine? Sim. É exatamente aquela foto, né? E aquilo rolou um alvoroço no mundo, entendeu? Aí os Estados Unidos, meio que o Ho Chi Minh estava entrando com aquela ideia de comunismo, os Estados Unidos com aquela ideia de capitalismo, tudo fez Guerra Fria, né? Coisa perfeita pra... Ai, gente, os Estados Unidos se mexem em tudo, né? Vai tomar no cu, velho!
Não, essa é, lá no, eu fiquei impressionada, assim, porque lá no Vietnã a gente começou a ver muito da história, querer entender um pouco. E aí eu falei, cara, como pode se meter tanto? Dá vontade de pedir desculpa e ir embora. Desculpa, gente, eu vou embora daqui. Que é engraçado que a impressão que dava... Nossa. Não sei explicar isso. A impressão que dava é que se os Estados Unidos tivesse ajudado o Ho Chi Minh, ele teria... Tipo, ele não estava afim dessa briga de comunismo ou capitalismo. Ele só queria que as pessoas pudessem expressar o que elas são, de religião, etc. Se os Estados Unidos tivesse apoiado ele, provavelmente ele teria apoiado aquilo, entendeu? Nossa, Só que já que era pró-França, pró-Europa, etc. Mas isso é muito vibe também. Isso é muito vibe também. Portugueses vieram pro Brasil, queria converter todos os índios daqui. Tipo, é muito isso, né? Só que aconteceu no Vietnã em 1945, né? Aconteceu no Vietnã agora. Tipo assim, aconteceu com agora a gente... Agora você vai nos Estados Unidos, tem como é que chama? Veterano. Tem os caras que lutaram na Guerra do Vietnã vivo, lá nos Estados Unidos, lá, né? Nossa, é verdade. Na rua. E eu acho uma brisa que os caras... Eles são, tipo, heróis, né? Os caras se orgulham. Não, você lutou pela nossa nação. Que lutou pela nossa nação? Nós não estamos fazendo nada. Foi meter o dedo no cu dos outros lá. Isso foi uma coisa que eu também falei pro Danilo, que eu fiquei muito chateada, assim, de ver, porque enquanto tava rolando o rolê todo no Vietnã, que destruiu o Vietnã, tipo assim, que matou muita gente e tal. Nos Estados Unidos estava todo mundo vivendo a vida como se nada estivesse acontecendo, né? Porque o Vietnã não mandou tropa para os Estados Unidos. Então, assim, é muito surreal ver que isso aconteceu há tão pouco tempo atrás. E o Vietnã é lindo, gente. O Vietnã é lindo, é charmoso. Parece que você tá em outro planeta, assim, é meio antigo. Essa região do norte do Vietnã parece estar na Suíça. Esse pedacinho do norte. Tá na Suíça, mas tem um pedaço que, assim, a vegetação é tão diferente, as pedras são tão diferentes, parece que não tá em lugar nenhum. Tipo assim, parece que tá num lugar que é o Vietnã. E aí as cidades também, elas são muito antigas e muito simples. E aí parece que tá num filme de época, só que não é um filme de época europeu. É um filme de época asiático, que a gente não tem referência. Então é muito diferente. Os comunistas ganharam, né? O Ho Chi Minh ganhou. Então, por exemplo, o uniforme da polícia é um uniforme, cara, muito louco. É um uniforme aquele verde militar. Todo com uns detalhes de meio marrom, assim, de couro. O chapéu com detalhes vermelhos, ou coisa vermelha, assim. Olha. Tem várias referências ao comunismo. Várias. Lá é um país comunista, então. É um país é um país comunista, na prática é um país comunista. Só que é comunismo de mercado, igual na Índia. Na Índia não, desculpa, na China, assim. Tá. Então, não sei explicar. Não sei tem explicar, incentivo ao capitalismo, apesar de ser um comunismo. Tipo isso. Tipo assim, você compra cerveja, faz suas coisas, tem loja da Chanel, não sei o quê. Mas eu não sei se uma coisa significa outra, né? Não sei explicar essa parte. Eu não entendo de política direito. Relaxa. Mas também é outro país, que eu quero, ainda mais em outro país, assim. Mas, por exemplo, você chega na praça lá, na praça principal lá de Hanoi, que a capital é Hanoi, né? Você chega na praça principal de Hanoi, assim, tá grandão, assim. Vida longa ao glorioso Partido Comunista, Partido Soviético Vietnamita. Aí embaixo, vida longa ao nosso líder Ho Chi Minh. Até hoje, assim. Até hoje, assim, é tudo várias... Esse cara já morreu. Esse cara já morreu, já. Mas aí, hoje em dia, tem essa intolerância religiosa lá ou não tem mais? Cara, não tem intolerância de nada lá. Inclusive de americano. Tipo, os caras não têm raiva de nada. Sério? Eles são muito de boas. Eles te amam. Eles querem o americano lá indo pra conhecer a cultura deles. Eles não têm raiva de absolutamente nada. Não, o povo do Vietnã eu nunca vi. Eles são muito fofinhos. Mas isso é muito tudo que eu tô budista falando também, mas isso que eu tô falando do museu, não sei o que, isso foi do museu, né? Sim. E mesmo assim, a vibe lá, do museu não é tipo assim... Nossa, vamos matar todos os americanos. Não, é uma vibe de denúncia. É uma vibe tipo assim, gente, foi assim que aconteceu. Os americanos fizeram isso com o nosso país. E diante disso é o que temos hoje e é nós. Tipo assim, é um museu explícito. Gostaria que ninguém esquecesse de que isso aconteceu. Exatamente. É tipo pra não aviso, acontecer né? de novo. É um aviso. Eu acho que tem até uma frase assim. Tem uma frase dessa, que esse museu é um aviso e não tipo assim, eu não quero. Não é uma briga. Ataque. Não é uma briga, entendeu? Tem mesmo uma frase. É lindo. Gente, o museu é lindo. Esse assim, museu é pra reconciliar todas as nações, não quero brigar com ninguém, etc. Nossa, que legal. E lembrar de todo mundo que isso aconteceu. Foi um museu, assim, muito... Fiquei emocionada, assim, no museu de ver... Muito massa. Muito massa. O Vietnã é muito legal. Isso é incrível. O Vietnã Culturalmente falando, assim, é o país que eu mais gostei, assim, de todos os países que eu já fui. O Vietnã é muito massa.